É aqui que se protege a vida. Se a filha de um de vocês fosse estuprada, o que vocês fariam? Aborto de uma criança de 9 meses. Presa por 20 anos, enquanto o estuprador ficará preso por 8 anos. Engraçado que vocês não são a favor da pena de morte para bandido. É ilegal, é inconstitucional, é imoral, é indecente. Aonde vamos parar nesse país de feministas? Debate respeitoso na fala. Pode tudo aqui. É um faroeste aqui dentro. Não há nada mais sagrado. O mandato conferido pelo eleitor Flagrantemente inconstitucional. Não há mais o que pedir. Superpoderes para o presidente da Câmara dos Deputados. Para perseguir a oposição. Pacto de civilidade. Já existe código de ética para isso. Se o Conselho de Ética resolvesse, a medida é desconcertante, Correta, é necessária, é urgente. O debate que dominou o plenário Ulisses Guimarães esta semana veio na esteira de uma série de confrontos entre parlamentares, um dos quais resultou na internação hospitalar da deputada Luísa Erundina na semana passada, após discussões acaloradas na Comissão de Direitos Humanos. Nesse contexto, a Câmara aprovou e promulgou resolução da mesa diretora que traz regras para a suspensão cautelar do mandato de deputado federal por até 6 meses para o parlamentar que se envolver em conflitos desproporcionalmente acirrados. Pelo texto, a mesa diretora tem 5 dias a contar da data em que toma conhecimento do fato para propor a suspensão do mandato, que precisa ser votada pelo Conselho de Ética em até 72 horas. A proposta muda o regimento interno para permitir que presidentes de comissões e do Conselho de Ética tenham as mesmas prerrogativas atribuídas ao presidente da Casa, no sentido de manter a ordem e o decoro, como explicou o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. A Polícia Legislativa receberá um comando da mesa diretora que ela funcionará daqui para frente para resguardar a integridade física do parlamentar com ameaças externas. O cargo CNE ou SP que agredir verbalmente um parlamentar terá sua punição máxima nessa casa. Isso tem acontecido reiteradamente. E, com relação a essas agressões que ultrapassam o limite da racionalidade, não há mais o que pedir, não há mais o que alegar. Com a Polícia Legislativa, daqui para frente, impedida de entrar no meio de uma discussão de 2 parlamentares, eles vão chegar às vias de fato. Se eles quiserem brigar, se acham que essa é a maneira de resolver, eles vão brigar. Ela vai proteger o parlamentar de problemas externos. Serão dados aos presidentes das comissões e do Conselho de Ética o que eles hoje não têm. É um controle mais rígido da atuação dos parlamentares nas comissões, no sentido de controlar a fala, de poder ser mais enérgico com quem faltar com decoro do que faltar com cumprimento do respeito da palavra do outro. Não há nada mais sagrado numa casa legislativa do que o mandato popular, presidente. Nada mais sagrado. A mesa diretora é um órgão administrativo da casa. Me permita argumentar. O Conselho de Ética pode e deve ter a prerrogativa de indicar suspensão de mandato, tá certo? Até cassação de mandato. Até mesmo a suspensão de prerrogativas, de acordo com o regimento interno da Casa, depende de deliberação do plenário. Por uma medida cautelar, tomada pela mesa diretora, nós abriremos a possibilidade de suspender o mandato popular, dado por parcela do eleitor brasileiro. O Conselho de Ética é quem irá deliberar, num prazo máximo que pode ser reduzido por uma emenda de plenário, 72 horas, 24 horas, 48 horas, 2 horas. É ele quem delibera se o parlamentar será suspenso ou não. E quem resolve o recurso do Conselho de Ética é o plenário. Nada, deputado Mendonça, foi alterado no regimento com essa resolução, a não ser que medidas gravosas tenham uma celeridade na sua tramitação e não o esquecimento das notícias diárias. Quando a mesa diretora avoca a si a prerrogativa
de dar uma decisão cautelar de afastamento antes do plenário, eu não tenho nenhuma dúvida que está tomando uma decisão flagrantemente inconstitucional e que vai para além, inclusive, de atos em específico. Todo parlamentar tem que ter o dever, a obrigação de zelar pelo decoro parlamentar. Tem que ter a liturgia do cargo. Decoro parlamentar e liturgia do cargo que nós não temos visto nesta casa. E não é pelo fato de eu ter sido eleito que eu vou estar dando soco em qualquer um aí e ficar por isso mesmo. Precisamos, no mínimo, isto. Respeito. Já teve casos gravíssimos que mereceriam suspensão cautelar e até cassação de mandato, presidente. Deputado que ameaça com a AI-5, por exemplo, como aconteceu na legislatura passada, que fez referência a um dos piores atos bárbaros da ditadura civil-militar. Mas o Conselho não deu. Mesmo defendendo que esse deputado fosse cassado, cabe ao Conselho de Ética, caberia ao Conselho de Ética decidir. Nós, aqui, veríamos superpoderes para o presidente da Câmara dos Deputados, seja ele Vossa Excelência agora, seja outro na legislatura que vem, diante de um cenário que não é um cenário técnico, é também um cenário político. Reproduzir um sistema autoritário que a gente tanto critica, dando poderes quase absolutos para o presidente da casa, para afastar um parlamentar do seu mandato. Olha, eu acho isso completamente errado. Sem direito de defesa, liminarmente, cautelarmente, o parlamentar é afastado. A gente está tornando procedimental, um procedimento ao afastamento de um parlamentar. Gente, desculpa, já existe código de ética para isso. Já existe um conselho, uma comissão de ética. Se a comissão de ética não funciona, a gente tem que resolver o problema da questão de ética. Uma medida errada não conserta o erro. Se o conselho de ética não está funcionando, tem que se fazer alteração para que ele funcione, para que ele se torne operante. Por exemplo, uma solução que determina uma intervenção no Conselho de Ética. Prazo para que ele julgue, para que ele processe, até mesmo mudança na configuração, na composição, se ele estiver inoperante. Mas é o Conselho de Ética que pode e deve analisar. Se o Conselho de Ética resolvesse, nós não estaríamos nesta noite buscando uma nova ferramenta para colocar ordem na casa e fazer com que a casa do povo brasileiro seja respeitada de acordo com o juramento que nós fizemos no primeiro dia do nosso mandato. É fato, não dá para fugir disso. A ideia da medida cautelar, estabelecendo prazos, evidentemente, para que dentro desses prazos a gente possa garantir o respeito e a civilidade dentro das atividades da casa, é algo extremamente urgente. O remédio que se quer dar para uma situação de dificuldade é centralizar poderes nas mãos do presidente. Aí não falo só de Vossa Excelência, mas para os futuros também. Isso pode, inclusive, mudar a correlação de forças no plenário, de acordo com uma matéria que for polêmica, que quer se retirar um desafeto político, quer alterar o voto. Isso não tem o menor cabimento. Qual é a questão concreta? É que as regras atuais e o modus operandi dos órgãos colegiados não têm dado conta de repor a civilidade necessária para o convívio democrático. Muitas vezes nós vemos cenas de violência política nas ruas Brasil afora. Nós precisamos, nessa Casa Legislativa, dar um bom exemplo. E o jeito de nós darmos um bom exemplo é, sim, nós não admitirmos nenhum tipo de agressão verbal ou física entre os parlamentares. Por isso, senhor presidente, a medida é desconcertante, a medida nos incomoda, mas ela é necessária para nós enfrentarmos este momento da vida nacional. Mesmo eu, que sou defensor de medidas, acho esse projeto equivocado na graduação dele. O que queria apresentar a Vossa Excelência, já o fiz aí
na presidência, na sua sala. Era nós construirmos uma solução negociada e que nós votássemos o mérito do projeto amanhã. Se nós evoluirmos para isso, a meu ver, é possível um entendimento. Se não, presidente, nós estamos incorrendo no erro grave. Veja, nós estamos lutando em defesa das prerrogativas parlamentares. É uma casa que a gente precisa dar respeito para ser respeitado. Nós passamos do limite do que tem que ser um deputado federal. Nós precisamos andar na rua de cabeça erguida. Nós não precisamos abaixar a cabeça, porque cada um aqui tem história de vida. Nós não estamos felizes na noite de hoje. Hoje é uma noite triste para o parlamento. Ter que se reunir para votar um projeto de resolução, porque os deputados não estão se comportando dentro do decoro parlamentar. A que ponto chegamos? Precisamos fazer uma autocrítica. Precisamos aqui ter a responsabilidade de honrar os votos que nos colocaram aqui. E as atitudes das últimas semanas, elas nos colocam diante de uma decisão que precisa ser tomada, porque senão daqui a pouco vamos ter algum ato aqui que não vamos conseguir reparar. De fato, nós não poderíamos atuar aqui no parlamento nesta semana, normalizando, fazendo de conta que não foram graves os fatos havidos na semana passada e em outras semanas e em vários momentos aqui na casa. De modo que chegou o momento que é preciso, de fato, a gente ter mecanismos eficazes, seguros, para assegurar a necessária civilidade, o debate respeitoso e democrático no parlamento brasileiro. Nós vamos mudar só o regimento da Câmara. Tem o regimento do Senado e tem o regimento do Congresso também. Vai ficar diferente as condutas? Começa por aí. Segundo, nós estamos tratando de algo permanente. A mudança do regimento não é transitória aqui, ela é permanente. Então, nós não podemos tratar um assunto que pode ser considerado inconstitucional, avocar para a mesa. Preocupado com o efeito colateral nas câmaras municipais, onde a maioria das câmaras municipais do nosso país são compostas de 9 vereadores. E nessas câmaras municipais, muitas das vezes, a mesa diretora é base do prefeito, pau-mandada do prefeito, e vai copiar esse instrumento, senhor presidente, para perseguir a oposição nos pequenos municípios do nosso país. A suspensão temporária, que seja por 1 minuto, de um mandato parlamentar, é a perda temporária de um mandato parlamentar eleito pelo povo. E o poder de suspender esse mandato não pode ser conferido à mesa diretora nenhuma. Não se trata aqui sequer de uma resposta a um contexto, porque a mesa diretora hoje é essa, amanhã será outra. O plenário hoje é esse e amanhã será outro. E nós estamos escrevendo no regimento desta casa um poder que a mesa diretora não deveria ter do ponto de vista do exercício do mandato parlamentar. Talvez o correto seria, senhor presidente, nada a ver com a postura de Vossa Excelência, que todos bem sabem, muitas vezes critiquei, outras vezes elogiei, mas talvez o correto fosse que, por maioria absoluta desta Casa Legislativa, pudéssemos cautelarmente suspender um presidente do exercício do mandato da Câmara dos Deputados. Esse é o correto princípio da subsidiariedade, que os deputados possam, por meio do controle efetivo dos seus mandatos concedidos pela população, fazer também o controle de uma administração que muitas vezes, repito, não me refiro exclusivamente a Vossa Excelência, tive a oportunidade aqui de atuar com a presidência de outros parlamentares aqui à mesa, excede-se. Não é o presidente Arthur Lira, e sim a mesa diretora e depois referendada pelo Conselho de Ética, porque, senhores parlamentares e os membros do Conselho sabem, não adianta uma representação chegar, e aí é bom que se deixe claro, haver reuniões entre partidos A, B e C, fazer acordo político para poder salvar deputado. Por isso, a medida é correta, é necessária, é urgente. Constatei semana passada sobre a deputada Sâmia, sobre a deputada Juliana Cardoso,
o ataque, em geral, do grito é sobre as deputadas mulheres. Mas eu não quero exclusivizar a agressão, não. Acho que todos nós, sem exceção, vale dizer todos os partidos, precisamos fazer um pacto de civilidade. Repito, não é esconder as divergências, as oposições. Sem isso, o parlamento perde o sentido. Agora, colocá-las num patamar de nível político elevado, senão vira politicalha, politicagem, baixaria, como tem acontecido. O regime de urgência ao projeto foi aprovado na terça e o mérito na quarta. A proposta inicialmente autorizava a mesa a suspender o mandato do deputado de forma liminar, mas após críticas de vários partidos, o relator Domingos Neto mudou o texto, deixando a decisão sobre a suspensão a cargo, em última instância, do plenário da Câmara. Muitas dúvidas surgiram quanto à dosimetria das penas, sobre o que é que cabe para uma suspensão parlamentar, e nenhuma dessas penas está sendo discutida no projeto de hoje. Nós não estamos entrando aqui em nada do Código de Ética e Decoro Parlamentar, apenas no regimento interno. Portanto, uma discussão meramente processual para dar agilidade. O que cabe para suspender um parlamentar já está no Código de Ética dessa Casa desde 2001. E nós temos visto que não tem sido suficiente para manter um ambiente de urbanidade na nossa casa. Por isso, a necessidade de medidas como essa. Nós estamos votando essa matéria exatamente para evitar agressões mútuas entre parlamentares. E quando a Polícia Legislativa não pode separar, e já não aconteceu muitas brigas aqui por causa da Polícia Legislativa, eu acho que Vossa Excelência não errou, mas se equivocou nesse ponto. A outra questão eu acho que aí ficou com o texto, não tenho mais assim o que reprimir, mas eu acho uma situação muito ruim a questão do gabinete pagar pela briga ou pelo erro do parlamentar. Mas como se trata do exercício do mandato, aí, infelizmente, temos que aceitar. A deputada Erundina foi a única deputada aplaudida aqui nesse Congresso ao receber a posse e, ao mesmo tempo, nos assustava a forma de violência a não respeitar uma mulher de 89 anos. Mas não é com decisões também, sobretudo, o que coloca em ameaça os nossos mandatos, porque os nossos mandatos, deputada Daiana, estão aqui, sobretudo, para entender que são pautas também identitárias, são pautas que são eleitas pela democracia, mas sabemos que uma mulher que vem de forma eleita, com pautas democráticas, com pautas identitárias, também corre o risco de perder o mandato. Nós já tivemos casos aqui nesse Congresso Nacional onde um parlamentar matou outro na tribuna. Então, essas coisas que têm acontecido, e o parlamento de lá para cá evoluiu, ninguém pode mais andar armado, aquela coisa aqui dentro, né? E tem uma coisa que é importante ressaltar. As prerrogativas dos deputados não podem, em momento algum, serem tiradas sobre argumento de que o debate está sendo muito duro. Eu penso que na fala pode tudo aqui. Agora, o que não pode é a agressão física. Eu tomei um soco aqui no meio desse corredor. Eu fiquei perplexo. O projeto que foi alterado de ontem para hoje melhorou substancialmente. Tirou aquela visão, no meu modo de ver, autoritária, que dava poder excessivo à mesa diretora, remeteu para o Conselho de Ética, que tem um mandato e a delegação da Casa para esse fim, avaliar a conduta dos parlamentares. As pessoas que estão vendo para fora, que não assistem a TV Câmara, que não acompanha as sessões do plenário ou as reuniões das comissões, eles acreditam que o tempo todo é esse bang-bang, que é um faroeste aqui dentro, que o que se ganha aqui é quem melhor fala mal dos outros, que esculhamba. Isso, sem dúvida nenhuma, é falta de decoro. E aqui, quando se assume o mandato, se promete respeitar o decoro, se promete respeitar a Constituição Federal e o decoro parlamentar. O remédio ideal é que o Conselho de Ética pudesse cumprir o seu papel e que nós não precisássemos estar
aqui nesse momento. Colocar mandato popular de forma fragilizada, de uma decisão sumária, no sentido de suspensão de mandato, com certeza esse não é o ideal. O ideal é que pudesse ter todo o processo legal, o direito de defesa e respeitar as instâncias, seja do Conselho de Ética, seja do plenário dessa Casa. Chegamos ao nível do intolerável e é fundamental que sejam tomadas medidas que imponham limites severos e imediatos a comportamentos violentos e desrespeitosos. Chamo a atenção para o fato de que não foi ameaçada apenas a integridade física de mulheres e homens que aqui atuam. Se não interrompermos esse movimento que, pasmem, dá popularidade e até dinheiro para aqueles que monetizam a violência, ficará também ferida a imagem pública desta legislatura. Faço minha parte das palavras da nobre deputada Benedita. Eu nunca vi o que eu estou vendo neste período, que não é bom para o parlamento, não é bom para cada um de nós. Então, acima de tudo, o respeito uns aos outros. Porque se nós não nos respeitarmos aqui dentro, não adianta a gente querer respeito lá fora. Que cada um responda por aquilo que achar que foi extrapolado. Para isso a gente tem um Conselho de Ética, tem Corregedoria e tem até a Justiça. Não se pode aceitar que uma mesa, de forma monocrática, possa suspender o mandato de um deputado federal que o povo que lhe colocou aqui. E isso é uma competência deste plenário após ampla defesa no Conselho de Ética. Outra votação que provocou embates entre governo e oposição esta semana foi a aprovação do regime de urgência ao projeto que equipara ao crime de homicídio o aborto realizado a partir da 22ª semana de gestação. Com isso, a proposta não precisa passar pela análise das comissões e pode ir a plenário a qualquer momento. Nós sabemos, e a embriologia diz, que o feto no ventre de sua mãe, a partir da 22ª semana, já tem viabilidade extrauterina, ou seja, essa criança já poderia viver fora do útero da sua mãe. Então é importante que hoje a gente possa aprovar esse requerimento de urgência para que a gente passe uma mensagem, inclusive ao Supremo Tribunal Federal. Se a filha de um de vocês fosse estuprada, o que vocês fariam? A mulher, a irmã, a mãe. E hoje, a maioria das estupradas e que chegam tardiamente no serviço de saúde são as mais pobres, as mais vulneráveis e as mais jovens, que são meninas e adolescentes que são estupradas, na maioria dos casos, pelo pai biológico, pelo padrasto ou por alguém da família. E são essas pessoas que vocês estão criminalizando aqui. Como médico, que atuo fazendo a medicina humanizada, venho aqui dizer que sempre serei a favor da vida. Quando eu olho, senhor presidente, uma agulha e uma seringa apontada para um coração de um feto, eu, na verdade, olho uma arma. Cianeto de potássio, nobres colegas deputados, se tornou conhecido na Segunda Guerra Mundial para que soldados, homens fortes, que atuavam na guerra, pudessem cometer suicídio. Imagina o que isso não faz no feto e também na saúde da mulher. Para punir médicos que realizem abortos entre o 5º e o 9º mês de gestação. Gente, não dá. É algo que nós, normais, não conseguimos entender. Nona semana, 9º mês de gestação, a criança já é um ser totalmente, um ser humano, já é um ser totalmente formado. Como que uma mãe autoriza o aborto de uma criança de 9 meses? Carregar uma gestação nessas condições é tortura, porque não basta ter sido estuprada.
Não basta ter ficado grávida depois de ter sido estuprada. O que os deputados propõem é que essa menina, caso ela diga, basta, chega, não terei um filho de um estuprador, ela deve ficar presa por 20 anos, enquanto o estuprador ficará preso por 8 anos. Isso se forem atrás do estuprador, porque não é isso que acontece. Porque as baterias dos parlamentares estão voltadas para criminalizar essa menina, retirá-la da condição de vítima para colocá-la no banco dos réus. Nesse caso da cestolia fetal, que o senhor ministro Alexandre de Moraes derrubou a resolução do Conselho Federal de Medicina, simplesmente ele abriu espaço para assassinato de inocentes aptos para a vida. É um absurdo, é uma afronta. Isso não é permitido nem para os animais. Meu Deus, aonde vamos parar nesse país de feministas que querem assassinar crianças, já consideradas assim pela Organização Mundial da Saúde? O Conselho Federal de Medicina dando as suas diretrizes, o Supremo Tribunal Federal também dando as suas diretrizes, mas nós somos a casa do povo, é aqui que se decidem as leis, é aqui que se protege a vida, é aqui que se criminaliza atos que podem levar à morte. Que fique registrado também no sistema Infoleg o não, porque está contando como se não tivesse tido orientação, quando na verdade teve uma luta combativa do PSOL nas comissões, na Câmara dos Deputados e fora dela, porque criança não é mãe, e tentar obrigar uma menina a levar adiante uma gravidez fruto do estupro é ilegal, é inconstitucional, é imoral, é indecente. Engraçado que vocês não são a favor da pena de morte para bandido, né? Eu também não sou, porque eu sou cristão, mas matar uma criança no ventre da mãe é normal para vocês, é a coisa mais natural do mundo. Com 22 semanas, tem um monte de criança aí que nasceram, estão vivas, felizes, mas não, vamos matar. Isso é absurdo. A crueldade, a cada dia, quando se permite que crianças já bem desenvolvidas na vida intrauterina, seja de forma covarde, cruel, criminosa, sem dimensão da maldade, sejam assassinadas. E nós estamos aqui para dizer isso, que esta casa, em nome de Jesus, vai dizer não a esse crime. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Precisamos assegurar que as políticas públicas reflitam as necessidades e os interesses dos mais velhos, desde a saúde até a previdência, passando pela educação e também pela segurança pública no Brasil, e que saiamos da insegurança que estamos vivendo. Não se trata apenas de uma questão de política social, mas sim de um reconhecimento do papel fundamental que os 60+ desempenham na construção e no futuro da nação brasileira.